Já cena comum nessa época do ano, quando começam os programas televisivos de reality show, especialmente o Big Brother, aquelas charges super conceituadas dos cérebros espalhados pelo chão ou numa lata de lixo e alguém se pergunta: nossa, o que tá acontecendo? Que coisa bizarra! Ou mesmo uma pessoa, você abre a cabeça e você vê que não tem nada e ela tá assistindo televisão. E as pessoas ficam confusas, né? Sobre que tipo de fenômeno é esse que tá fazendo as pessoas perderem o cérebro literalmente. E costuma ser, é porque começou o Big Brother. Então tem esse tipo de crítica bastante explícita, né? Dita como, ou colocada como intelectual, de que as pessoas que assistem Big Brother são pessoas sem cérebro, sem senso crítico, pessoas incultas, né? Pessoas que não leem. Inclusive tem aquela polêmica, né? Desliga a TV e vá ler um livro, né? Dito como uma sabedoria quase do senso comum. Mas afinal, existe algum tipo de verdade por trás desse senso comum? Será que as pessoas que assistem Big Brother, elas são ocultas, são burras, são alienadas? Ou mais, será que a série de fato emburrece o espectador? É isso que a gente vai discutir um pouco no episódio de hoje. Bom, como sempre, eu sou o Luiz, professor de História da Rede Pública Estadual de Ensino, e nesse espaço, O Que História é Essa?, nós discutimos um pouco de educação, cultura, entretenimento e um pouquinho de política, às vezes. No caso, eu escolhi falar sobre cultura, um fenômeno de massa, né, que tem acometido aí os brasileiros nas últimas semanas, conforme o hype tem aumentado, e hoje acontece o lançamento do Big Brother edição 21. Já são 21 anos acompanhando, já são gerações de crianças e adolescentes que cresceram com isso como sendo uma constante da vida delas, né? Todo ano da vida de um adolescente de 15, 16 anos, ou mesmo de um adulto de 20 anos, todo ano da vida dele teve uma edição do Big Brother. Então já é quase uma coisa onipresente na cultura. E assim como o Big Brother é presente, também estão as críticas de que supostamente seria uma obra burra ou uma obra tola e que só pessoas superficiais se interessariam por ela. Entretanto, não existe nenhuma prova científica, nenhum artigo, nenhuma evidência que sustente essa hipótese. É puro senso comum. É um programa bobo, e de fato é, né? Porque ele é bastante simples, você vai ver a vida de pessoas ali sendo transmitida para você, fazendo coisas cotidianas. 90% das cenas são pessoas sentadas no sofá confabulando sobre troca de votos. Você pode ligar a TV 24 horas e você vai ver, com certeza, alguém sentado no sofá com roupas de verão, conversando com uma outra pessoa. São ligeiramente bonitas, atraentes, para atrair mais, talvez, engajamento. E elas estão fazendo isso o tempo todo, 24 horas por dia, com algumas interjeições, algumas brigas, eventualmente, né? Porque as pessoas se cansam. E assistir isso tem algum impacto? Atrai algum tipo de pessoa em especial? Bom, eu procurei sobre público de Big Brother na internet, procurei artigos, procurei algumas matérias, e o máximo que se encontra é que o perfil demográfico de quem assiste Big Brother geralmente é feminino, ou seja, você tem muitas mulheres que assistem à atração. A parte disso, você vê algum recorte de classe, por exemplo, que a maior parte do público é da classe C, é um público de classe média, e que tem bastante também gente dos públicos A e B, né? Pelo menos boa parte desse público assiste o Big Brother também. É bom lembrar que esses recortes de classe aqui no Brasil, C, A e B, apesar de parecer que o A é um milionário soltando champanhe, não é tão ambicioso assim, né? Ainda dá para classificar como classe média urbana, essas pessoas que estão nas classes mais altas, né? Então, não pense num bilionário quando você pensa, até porque eles são muito poucos que assistem o Big Brother, mas uma classe média urbana em geral. Então, por essa evidência em si, você pode apenas, pelo menos, contestar o fato de que a instrução, de que ter um diploma, de que ser interessado pela autocultura, isso necessariamente afasta a pessoa do Big Brother, ou mesmo que uma pessoa que assista Big Brother não vai conseguir estudar. Ela é perfeitamente capaz de conciliar ambos, né? Pelo menos não existe nenhuma evidência que diga que ela não pode. Se a sua hipótese é dizer isso, você tem que provar que as pessoas ficam burras, né? Essa é a coisa extraordinária, você que tem que provar. Mas eu tentando desprovar, tentando colocar argumentos aqui, a gente vê isso, né? Eu posso até linkar as pesquisas. Ou pelo menos as matérias sobre as pesquisas, isso é interessante. Quando você quer saber sobre a demografia de um produto, você precisa encomendar uma pesquisa, e raramente você tem acesso à pesquisa como um todo. O que você vê é um jornal que encomendou a pesquisa ou teve acesso a ela, e ele faz um recorte, ele mostra como manchete as coisas mais importantes. É por isso que a questão da escolaridade, por exemplo, eu não encontrei ali nas pesquisas. Ninguém achou interessante fazer uma matéria sobre a escolaridade das pessoas que assistem Big Brother.
Até porque tem uma questão no Brasil que a escolaridade não é tanto uma escolha, né? Não é que todo mundo que quer estudar consegue estudar. Até pouco tempo atrás, a porção de pessoas que tinha ensino superior não chegava nem a 10%. Aumentou muito nos últimos anos, com programas como o ProUni, né? E o aumento das faculdades particulares e mesmo da rede federal, que teve a construção de vários campi ali nos anos de 2000 até 2010, né? Enfim. Mesmo assim, dizer se uma pessoa tem faculdade ou não, ou qual curso ela frequenta, não diz muito sobre o perfil intelectual. Talvez uma média de livros que a pessoa lê por ano, porque tem essa dicotomia, né, livros Big Brother, mas estamos longe de ter acesso a esses dados, então a gente tem que ir adiante. Será que tem algum outro dado que vai permitir a gente entender se o Big Brother afinal é uma coisa que emborrece ou não? E aí eu fui para as pesquisas científicas. Sim, eu procurei artigos científicos que falassem sobre o Big Brother. E qual não foi a minha surpresa quando eu achei 2 artigos, e ambos são da área da psicologia. O primeiro é escrito por uma doutora em psicologia. Durante o doutorando ela fez um artigo, né? Pesquisadores são incentivados à produção científica, isso em 2006, então ela tinha passado por algumas gerações, pelo menos, de programa. E outro de 2015 é de uma estudante de psicologia, orientada por sua professora, num periódico de pesquisa de psicologia. Então é um periódico elevado, né? E do campo, né? Da própria psicologia. E apesar desses duas pesquisas não terem sido citados, ou seja, eles não são relevantes o suficiente para uma outra pessoa ter lido, citado esse trabalho para construir um outro trabalho, ou mesmo debatido, são trabalhos que meio que ficaram parados ali no vazio, eles têm o seu mérito, porque foram feitos por pessoas capacitadas e têm o mérito de serem feitos por pessoas estudadas da psicologia, né? E o que essas pessoas estudadas da psicologia vão dizer sobre Big Brother? Aí a gente vai encontrar grandes surpresas, né? Primeiro, no trabalho da professora Marília Pereira Bueno Milan, e eu falo professora porque ela é professora atualmente na Universidade Paulista, né, na Unip, já tem uns bons anos, né, então é uma professora catedrática, ela é a professora doutora da Unip, e essas faculdades particulares têm um péssimo costume de demitir todo mundo que chega no doutorado e só deixa, sei lá, um professor ou meia dúzia de professores nas cadeiras principais, né. Então se ela ficou lá, ela é realmente a bambambam ali da Unip em matéria de psicologia social. E ela coloca aqui pra gente que faz um paralelo, por exemplo, por que as pessoas assistem qualquer coisa? Por que elas assistem o Big Brother, bem como elas assistem teatro, filmes, séries? A ideia é que quando você está assistindo um espetáculo, você deixa o trabalho de viver para os artistas. Isso é uma simplificação bem grosseira, mas desde os teatros da antiguidade, lá na Grécia, até os dias de hoje, quando você assiste televisão, série, filme, você está deixando o trabalho de viver, deixando esse impacto imediato para um artista que ele vai movimentar as coisas, ele vai fazer, tomar ações, tomar decisões, e olhando esse artista, mobilizando essas coisas, esse artista sentindo ciúme, esse artista se apaixonando, esse artista sentindo raiva, ele sendo traído, ele traindo, dentro de um enredo socialmente construído, você é capaz de tomar distância e pensar sobre o que está acontecendo e pensar sobre si mesmo. Então é um ato de distanciamento, mas também é um ato que você consegue se aproximar dos seus próprios pensamentos, certo? Porém, segundo essa pesquisadora, nós estamos agora no mundo pós-moderno, né? No mundo do avançado estágio do capitalismo. E nesse mundo pós-moderno você não tem uma distância do agora, do futuro e do passado. Você não tem uma distância do aqui, do que está acontecendo na China, do que está acontecendo na Alemanha, porque tudo é muito rápido através das tecnologias. Elas encurtaram distâncias. E então você está como se fosse, que é aquela coisa do Bauman, né? Uma modernidade líquida, né? É tudo uma grande caldo, né? Então não existe esse tempo de você olhar aquilo que está acontecendo, de uma coisa que está sendo encenada na sua frente, você toma distância, você olha aquele espetáculo e você começa a pensar. É tudo muito imediato. Você não quer olhar uma cena e pensar sobre ela, você quer receber um estímulo, você quer ver uma imagem agradável. Você quer ver um conflito, né? Você não quer ver, por exemplo, sei lá, a história de Édipo. O cara que ele sai da sua cidade por uma profecia que dizia que ele ia matar os próprios pais, mas ele acaba, ainda assim, matando os próprios pais e casando com a própria mãe, né? E ele fura os próprios olhos em desonra e desce ao submundo para buscar algum tipo de redenção. Não, você não quer a construção de um enredo, você quer o evento principal, por exemplo, você quer o momento que o Édipo vai lá e acaba matando o próprio pai, você quer o conflito, você quer ir direto, você quer sentir a ação, você quer sentir a emoção, né? E os reality shows seriam a expressão máxima disso, porque é um ambiente sem consequências.
É um ambiente artificial, é um ambiente em que as relações humanas, elas não são permitidas, porque, veja, esses personagens, essas pessoas, elas estão confinadas ali, parece ser uma coisa natural, mas o ambiente é totalmente artificial. Elas vão embora dentro de alguns meses, as pessoas são eliminadas, não tem qualquer tipo de consequência para os atos, elas podem nunca mais verem as outras, elas são super relevantes agora, mas daqui a um ano pode ser que você nem sequer lembre o nome delas, então elas estão num lugar que não existe, por assim dizer, com consequências também completamente vãs, né? Não tem valores, não tem consequências e não tem uma história sendo contada, né? Então seria o auge do vazio, né? E ela vai dizer algumas coisas nesse sentido, do vazio, mas aí não é um problema do reality show, é um problema da época que nós vivemos, do super estímulo, da gente não ter alguma referência, algum tempo de tomar a distância e pensar sobre o que está acontecendo. A gente não quer refletir sobre uma história sendo contada e pensar sobre valores e decisões da nossa vida. A gente quer ver cenas bonitas. É a ascensão do significante sobre o significado, né? Você olha o lápis, você olha o pincel e você vê a cor vermelha. Você não vê que isso é um pincel que serve para pintar, ou mesmo que ele foi construído em algum lugar, que você tem o contexto histórico dele, né? Ele foi feito em algum lugar por alguém, ele custou tal coisa, ele tá aqui na minha casa por tal motivo, né? Eu uso esse pincel para tirar poeira aqui do meu teclado. Não, você vê a cor vermelha. Isso é bonito? Legal, quero olhar para ele. Não é bonito? Então tira de cena, não tá mais aqui. Então é uma coisa de você brincar com gente de verdade, é o auge da superficialidade, né? E aí no texto ela até cita Baudrillard e fala: o Big Brother é o espelho e o desastre de toda uma sociedade presa da insignificância que se curva diante da sua própria banalidade, ou seja, tudo é banal. Ela até cita Auschwitz que é os campos de concentração, e as bombas de Hiroshima e Nagasaki, ou seja, os desastres da Segunda Guerra Mundial, eles só aconteceram porque tudo é banal, né? Então é aquela coisa, né? Se você quer criticar alguma coisa, remeta ao nazismo, que é sucesso. É uma farsa integral, uma imagem reflexa de sua própria realidade. A audiência é grande graças à debilidade e nulidade do espetáculo. E as pessoas assistem porque ali se reconhecem ou assistem para se sentirem menos idiotas que os protagonistas. Ou seja, win-win, né? Ou você se identifica com aquilo, que é totalmente banal, porque são coisas que todo mundo faz e portanto não tem significado nenhum. Ou você se coloca acima disso. Você olha e fala, pô, eu não sou assim pelo menos, né? Eu não faço essas coisas. Eu não submeti o papel de me inscrever nessa edição. Então essa é o papel da primeira escritora. O segundo artigo, aqui escrito pela Andressa de Barros, mas na orientação da Nancy Greca de Oliveira Carneiro, a sua professora, fala de voyeurismo. E esse aqui é mais difícil, porque esse é bem restrito ao campo da psicologia, então eu confesso que eu não entendi muito o que aconteceu aqui, cara. Então se você quiser ler depois, eu vou deixar os artigos, fique à vontade, porque eu me perdi totalmente nesse artigo. E aqui nós vemos a questão do voyeur como um desvio, com uma parafilia, né, que são aqueles desvios sexuais, né, aquelas obsessões, aqueles comportamentos não saudáveis. Então, você tem o voyeurismo e você tem o exibicionismo, né? O voyeurismo é o cara que se satisfaz olhando uma outra pessoa que não sabe que está sendo observada, geralmente nua, né? Ou praticando um ato sexual. Aí a pessoa que é voyeur, ela pode se estimular ou não, ela tem o prazer naquilo. E ela raramente ela vai querer concretizar o ato com a pessoa que está sendo observada. Então é um desejo cortado no meio, né? E ela corta também a relação com o outro desejado, né? Então o outro é desejado, mas você não quer que ele saiba do seu desejo. Então tem uma relação incompleta aí. Enquanto o exibicionismo é o contrário, é a pessoa que gosta de saber que tem alguém que a observa, de alguma maneira ela controla o que está sendo observado e ela obriga o outro a observar, né? Que o exibicionista mais padrão da nossa sociedade é o homem, tira o pênis para fora no transporte público, alguns até chegam a ejacular nas mulheres, é uma coisa terrível, né? E não tem ainda um marco legal que permita punir esses homens, tanto que eles acabam sendo fichados e nem sequer são presos. Não é nem que eles aguardam o processo em liberdade, aqui não tem uma acusação mais séria para colocar esses homens, então eles acabam rescindindo várias vezes. Então você tem esse exibicionista e o voyeurista. E segundo esse artigo, os reality shows são uma espécie de elevar isso ao quadrado. De novo, aquela questão da pós-modernidade. Você tem essa parafilia do voyeurismo, essa parafilia do exibicionista,
e agora eles são jogados para uma sociedade de massas, onde agora o voyeur, aquele que gosta de observar, ele está observando o outro, mas ele nem sequer controla o próprio olhar. Porque quando ele está observando a casa do Big Brother, ele não está controlando para onde ele olha. Quem controla é o pessoal das câmeras, e o pessoal da edição, e o pessoal da transmissão do sinal para sua casa. Então você tem uma diluição do sujeito, ele se torna cada vez mais impotente, cada vez mais incompleto, e ele se satisfaz de olhar o outro, sendo que ele não tem nem controle da sua própria ação, é uma coisa diluída, né? E mais, não só ele está olhando aquele outro, são várias outras pessoas que estão desejando aquele mesmo objeto. A mesma coisa do exibicionista. Ele se exibe, mas ele também não tem o controle de saber para quem ele está exibindo. É uma parafilia também, novamente, mas elevada ao quadrado aí do pós-modernismo, né, transformada em produto. E aí o texto fala um pouco sobre a questão do outro, né, do olhar do outro, do nome do pai, né, eles usam esse termo, e aí eu confesso que também fiquei um pouco perdido, teria que me buscar nas leituras de Freud e os seus cogêneres, né, para poder entender um pouco melhor, mas é a ideia de você utilizar um outro, né, a relação, né, do filho com a mãe e com o pai, né? A mãe é aquela que dá o amor, né, que nutre, e o pai é aquele antagonista, né, que vai disputar o amor com a criança, né? Então não tem esse olhar, essa autoridade e alteridade, né? Esse outro que vai permitir você se definir, tipo, eu não sou ele, né? Eu estou disputando com a minha mãe e não sou ele. É claro que essas alegorias são ultrapassadas quando a gente pensa. Ultrapassadas não, elas são contextualizadas de vários outros autores, né? Elas são ampliadas e criticadas, né, devidamente. Mas a verdade é que não tem uma autoridade, não tem um referencial de valores para dizer isso pode, isso não pode. O que você tem é essa tentativa de você querer olhar o outro, mas você não controla nada, essa questão de você querer ser visto, mas você também não controla nada, e o que você fica são os pequenos prazeres, você quer desejar, você quer coisas bonitas, de novo, que nem aquele outro texto, e assim por diante. Fim, o que a gente vê são a mobilização de categorias acadêmicas, de palavras sofisticadas, palavras difíceis, mas não tem muito para como você chegar até o objeto, né? Você olha para o Big Brother como um produto do tempo que nós vivemos. O fato do Big Brother existir, ele fala sobre nós, certo? Mas ele não fala especificamente sobre as pessoas que assistem. Os textos até tentam mencionar. Tentando resumir o que eu quero dizer, o fato do Big Brother existir mostra que nós estamos numa sociedade, we live in a society, né? Nós estamos numa sociedade, aquela crítica, outro daqueles memes, né, que parecem críticas incríveis, mas dizem o básico, em que os desejos eles são massificados. A gente vive numa pulsão de sempre querer realizar os nossos desejos, sendo que a gente não controla como a gente concretiza esses desejos. A gente fica esperando que eles sejam servidos de bandeja pra gente. E a gente também não consegue chegar ao outro que nos deseja. A gente não tem nenhum controle do olhar sobre nós. A gente precisa da televisão para ser famoso, para ser reconhecido, para ser alçado a alguma categoria e assim por diante. Então, não importa se você assiste Big Brother ou não. Você já é pós-moderno, você já está imerso nessa cultura fluida, né? Você já está vivendo de sensações imediatistas. É que nem um professor da graduação falou, você pode querer ir pro meio do mato e desligar todas as televisões e se livrar de tudo, mas tá passando no ar um Wi-Fi, né? Mesmo que você esteja na barraca no meio do nada, ou você acha que tá no meio do nada, tá passando as ondas de televisão, você não consegue se isolar, você faz parte desse grupo, e os tempos atuais, o Zeitgeist, né, o espírito do tempo, é esse. É o que a gente está no imerso, num punhado de relações sem significado. A gente quase não tem tempo para refletir sobre o que a gente está assistindo. A gente quer ver o conflito logo de cara, a gente quer ver o estimulante, a gente quer ver o bonito. E raramente a gente reflete sobre o que a gente está assistindo ou sobre as nossas relações. E as nossas relações também não têm consequência nenhuma, você pode fazer o que quiser. Porque os valores da igreja já não valem nada, os valores da ciência também não valem nada. Então o que vale? Qual que é o referencial? É como Nietzsche disse, Deus está morto. Não tem nada, né? É o vazio. E tudo bem entre aspas, né? Mas não vai ser deixar de assistir o Big Brother que vai te salvar do grande vazio existencial que nós estamos vivendo. Como sempre, meu nome é Luiz, um pouco mais sombrio dessa vez porque talvez eu não soubesse como melhor encerrar esse vídeo, e eu fico por aqui. Até a próxima noite. Se inscrever, curtir e compartilhar. Até a próxima.